agora, pessoal, a gente tem uma daquelas entrevistas incríveis, de suma importância para o nosso Brasil, que é a entrevista com o Thales. Ele que é advogado eleitoral, né? Ele vai entrar com a gente aqui pelo Meet e vocês vão entender um pouco sobre como tá esse processo, as mudanças que aconteceu, né? E ele, pessoal, é o Thales Bornia, né? Ele é advogado. Gente, olha o perfil dele aqui, é cheio de graduações e pós-graduação, viu? O moço é inteligente. Ele é advogado, ele é mestrando em Direito Penal na Faculdade de Direito da USP. Ele é pós-graduado em Direito Eleitoral pela PUC de Minas e também pós-graduado em Direito Penal Econômico pelo IBCCRIM, né, e pelo IDPE-FD da Universidade de Coimbra. Ele também é pós-graduado, pessoal, em Advocacia Criminal pelo curso do SEI Abracrim e também ele é graduado em Direitos pela CEUB-IT. Também coordenador do GT de acompanhamento dos Tribunais Superiores do Observatório Nacional da Advocacia Criminal da Abracrim. Seja bem-vindo, Thales. O Thales já está aí. Momi, quase que eu não consigo, viu? Ler o seu currículo aqui. Tem muita formação. Parabéns, viu? Thales, seja bem-vindo à Rádio Nacional dos Povos. Boa tarde, Samela. Muito obrigado. Desde já eu agradeço à Rádio Nacional dos Povos pelo convite para conversar com vocês hoje sobre direito eleitoral. Lembrando que nós estamos finalizando aí o período da pré-campanha, né, e chegando na tão esperada campanha eleitoral. As convenções partidárias já foram realizadas, o prazo para registro das candidaturas termina amanhã e nesse domingo já começa a tão esperada propaganda eleitoral, né, para as nossas eleições que acontecem na primeira semana de outubro. Thales, a gente já viu várias coisas, né? Hoje eu estava vindo para cá pro estúdio, eu já vi algumas coisas sobre impugnação de campanha e tudo mais. Falei, gente, que babado. E a gente tem, é domingo, né? Dia 16, o último dia para para os candidatos colocarem suas campanhas, né? E aí, Thales, a gente preparou um roteirinho aqui de perguntas, porque são dúvidas nossas, mas também são dúvidas dos nossos ouvintes indígenas e quilombolas, né? Até porque a PIB e a CONAC estão com um projeto de aldear a política e ter nossos representantes. E aí, a primeira pergunta é sobre o avanço da inteligência artificial e deepfakes, né? A tecnologia ela tem se avançado e em 2026 a gente traz novos desafios para esse combate à desinformação. E aí eu queria que você explicasse para a gente sobre o TSE, né, ter endurecido as regras para o uso de ferramentas na propaganda política com o IA, combatendo essas deepfakes. Comenta um pouco para a gente por quê, como, para a galera que está ouvindo a gente em casa, Thales. Então, em março desse ano, o TSE editou uma resolução, que é a 23.755, que fez várias alterações na resolução dele que cuida de propaganda eleitoral, que é a resolução número 23.610, que é lá de 2019. Ao longo do tempo já vinham sendo feitas algumas alterações nessa resolução. Essas mudanças recentes que o TSE fez trouxe ali uma série de proibições relativas a esses avanços tecnológicos e, especialmente, ao problema da utilização de inteligência artificial que já vinha sendo enfrentado na eleição de 2024, mas que agora, né, até pelo avanço que a gente viu nesses últimos anos, né, cada dia uma novidade acerca da inteligência artificial, fez com que a corte tivesse que se preocupar um pouco mais com isso. Então, nessa resolução, são muitas as condutas que estão ali que são proibidas em relação à utilização da inteligência artificial. Resumindo as principais, né, para a gente não se alongar muito, a principal delas é a proibição da inteligência artificial para criar conteúdo sintético, seja de áudio, seja de vídeo, para substituir ou para alterar a voz ou a imagem de qualquer pessoa, seja ela viva, morta ou seja fictícia. E essas são as chamadas deepfakes, mesmo que elas sejam autorizadas pela pessoa que está sendo retratada ali. Essa proibição, ela está expressa nessa resolução lá de março de 2026, só que ela vem sendo um alvo de questionamento justamente nessa semana. Após a campanha do candidato Flávio Bolsonaro questionar, né, uma impugnação que foi feita à utilização de deepfake na convenção nacional do PL, o TSE teve que se debruçar sobre isso. Havia uma reunião marcada para ontem, para que os ministros decidissem se eles vão manter
essa proibição da forma que está na resolução, ou se eles vão fazer alguma flexibilização nos moldes do que a defesa do candidato Flávio Bolsonaro estava postulando. Infelizmente, essa reunião acabou sendo cancelada, porque ela seria realizada depois da sessão do TSE de ontem, e não há ainda uma data para que ela seja realizada, mas acredito que já nos próximos dias, né, na próxima semana, haja alguma definição sobre isso. E alguns jornalistas que acompanham ali o TSE e eu os acompanho também, relatam que, na verdade, a tendência é que seja mantida essa proibição total, até pelo medo de que, se você fizer qualquer forma de flexibilização, a Justiça Eleitoral sofreria ali uma avalanche de ações questionando, né, até que ponto essa flexibilização pode ir. Além disso, né, além dessa questão da utilização das deepfakes, a gente tem outras proibições, como a proibição de impulsionar buscas usando o nome do partido, nome de candidato, seja do próprio ou seja do adversário, de disparar mensagem em massa, sem o consentimento prévio, né, da pessoa que vai receber aquela mensagem, ou por ferramentas não oficiais das plataformas. Também tem uma proibição importante, que é de contratar influenciador para post político pago ou impulsionar a propaganda negativa contra o seu adversário. E tem uma proibição nova que será operacionalizada agora pela primeira vez, que nas 72 horas antes da eleição e nas 24 horas depois da eleição, não se pode publicar, republicar ou impulsionar qualquer conteúdo sintético novo, né, produzido por IA, mesmo que ele seja devidamente rotulado. Por que essa questão do rótulo é importante? Porque qualquer coisa que você faça com inteligência artificial numa campanha, dentre aquilo que é permitido, você tem que rotular adequadamente ali que aquele conteúdo foi feito por inteligência artificial e qual foi a inteligência artificial que você utilizou. Então, você pode, na sua campanha, utilizar uma ferramenta para melhorar áudio de um vídeo, eventualmente até acredito que para composição de jingles, para criar imagens, mas que não sejam deepfakes e que você, quando postar, deixe claro para o eleitor: aquilo ali foi produzido por inteligência artificial. Quanto à punição para quem faz isso, e aqui é uma questão muito grave, porque ela pode configurar um abuso de poder político e um uso indevido dos meios de comunicação. Essas condutas, quando elas são reconhecidas pela Justiça Eleitoral, elas podem levar à cassação do registro de candidatura, então ela vai te tirar da disputa política. Pode te levar à cassação do mandato, se você tiver vencido a disputa. E ela pode também te acabar, né, responsabilizando pela prática de um crime eleitoral ou outro ali que tenha sido praticado, em razão da conduta que você teve. Agora, para você que está aí em casa, a preocupação também é válida, porque o cidadão comum que compartilha um material, né, de forma espontânea, eu quero dizer, compartilha ali um material que foi feito por inteligência artificial. Se você acredita genuinamente na veracidade daquela informação, você não está cometendo um crime eleitoral, você não vai ser punido na esfera eleitoral ou mesmo criminal, porque você está agindo de boa fé. O conteúdo falso, entretanto, é claro, vai ser retirado do ar. Ele precisa ser retirado, seja por ordem da Justiça Eleitoral, às vezes as próprias plataformas acabam detectando isso e retirando. Vale lembrar, entretanto, aqui é um aviso para todo eleitor, que no âmbito eleitoral, a manifestação do pensamento na internet ela é livre. Só que o anonimato ele é proibido. Então, um eleitor que compartilha críticas ou elogios ou os seus posicionamentos na internet de forma espontânea, ele deve estar devidamente identificado ou ser identificável, porque até, né, para que a eventual responsabilização a ele seja possível. E aqui fica um alerta. Se ficar comprovado que você estava aí participando, né, de um grupo, coordenando uma estratégia para amplificar uma desinformação ou a propagação de um conteúdo falso, ali pela criação de perfil fake, pela automação, né, aquela utilização de robôs, ou pela distribuição em massa de mensagens, você pode sim ser responsabilizado tanto na esfera civil, quanto na eleitoral e na criminal. Então, muito cuidado com o que a gente, né, a forma com que a gente age na internet no âmbito eleitoral. Obrigada, Thales. A minha pergunta também é em relação. Não está no roteiro, né? Já surgiu dúvidas comigo. Assim, sobre o impulsionamento, né? O impulsionamento, ele só não pode quando ele é
o impulsionamento de algum conteúdo feito por IA ou o impulsionamento abrange todo qualquer tipo de conteúdo, que as pessoas podem ser punidas, né. Eu acho que a outra também você já respondeu, é sobre se tem punição, né, Uhum. ou responsabilização jurídica para as pessoas que não estão candidatas. Tipo, eu Sim. só não estou candidata, e eu tô compartilhando materiais assim, qual é a punição, tipo, pra mim? O que que vai acontecer comigo? Sei lá, eu vou ser presa? Vou receber uma multa? Qual que punição é essa? As discussões no âmbito eleitoral costumam ser financeiras, né, quando você não é um candidato. Então, se você é o candidato, a punição mais grave que vai vir para você no âmbito eleitoral, tirando a parte de crime eleitoral, que aí você pode ter uma punição, né, de prisão, é a cassação do seu registro de candidatura ou a cassação do seu mandato. É o mais grave que pode acontecer ali para um candidato, né? E é também o pior cenário, né? Todo o seu esforço na campanha ser jogado fora. Agora, para o cidadão, se ele está agindo de boa fé, ele está simplesmente compartilhando uma coisa que foi postada ali pela campanha ou por gente ligada à campanha, não tem sentido em você punir ele com esse mesmo rigor. Então, de um assim, vamos dizer, primeiramente, essa pessoa não vai ser punida, você vai ser obrigado a retirar ou a própria plataforma vai retirar, e tudo bem. Quem tem que ser responsabilizado é quem gerou aquele conteúdo e quem efetivamente disponibilizou aquilo. Agora, se você está num cenário, como eu disse, né, de uma coordenação, você está criando perfil falso, você está reincidindo naquela conduta e está ficando demonstrado que você faz parte ali de um esquema para descumprir a legislação eleitoral, aí sim pode vir uma responsabilização civil e eleitoral no âmbito financeiro, já que você não é candidato, e também, eventualmente, se algum crime foi praticado ali, a sua responsabilização penal. Porque você ainda está sujeito a ter praticado, por exemplo, um crime contra a honra contra aquela pessoa que é alvo do conteúdo falso, né. Você lembra que, independentemente de ser na área eleitoral ou não, os crimes do Código Penal continuam valendo plenamente. E aí também tem alguns crimes específicos. Sobre o impulsionamento, sim, ele é possível, mas essa é a área que tem mais regulamentação dentro da resolução de propaganda eleitoral. Então o TSE trouxe regras sobre plataformas que são conveniadas com ele, então que podem fazer uma determinados tipos de atividade na internet. Teve diversas plataformas que não se credenciaram com o TSE e não vão oferecer esse serviço, inclusive o Google, se eu não me engano, porque realmente ficou um serviço muito complicado, né, muito restrito. Então a plataforma preferiu nem entrar nisso aí. E aí o candidato vai poder pagar, mas jamais a propaganda negativa, né, em qualquer hipótese. Se for possível impulsionar e fazendo dentro das regras, é a sua propaganda, é a divulgação do seu perfil, né, da sua candidatura, da sua pessoa, das suas propostas e não de ataques às outras pessoas, tá? Não se impulsiona esse ataque, essa propaganda negativa. Ó, legal, Thales. Isso é muito importante, né, porque eu acredito que antes a gente não tinha isso, né, agora com o avanço de tudo, isso, a gente acabou caindo nessas situações, né. Eu mesma, não consigo, né, compartilhar questões eleitorais e partidárias no meu perfil, porque eu tenho um perfil que é pessoal, mas ele tem vínculos institucionais, né. Então eu mesmo já não Uhum. posso, compartilhar no meu perfil pessoal, eh candidaturas, candidatos e tudo mais, eu posso compartilhar uma pauta, de mulheres, de povos indígenas, de juventude, mas nunca um candidato, para privilegiar ele nas minhas redes sociais, porque eu sou uma influenciadora. Então isso também é novo para mim, né, isso não acontecia antes, a gente podia compartilhar e tudo mais. Mas é uma dessas atualizações, pessoal, principalmente para proteger o eleitor das questões das fake news, porque enquanto a gente faz coisas boas, existem também pessoas que compartilham mentiras na internet e o resultado a gente já viu, né? Thales, uma das maiores preocupações em anos eleitorais, especialmente para prefeitos e governadores em finais de mandatos ou candidatos à reeleição, é a proibição do uso da máquina pública para beneficiar candidaturas. Que é a máquina pública, Thales? Que... Então, o que a gente pode entender aí por máquina pública é você utilizar a estrutura do Estado, a estrutura do município, a estrutura do poder que você integra para alguma coisa. Então, você está lá, por exemplo, como prefeito de uma cidade pequena. Você vai lá na eleição municipal concorrer contra alguém que está tentando ali pela primeira vez, ou que já é um político, mas que está fora do poder. Você não pode utilizar a estrutura da prefeitura, a estrutura daquilo que é público, para se beneficiar.
Então, a máquina pública, a gente é só aprender, é aquilo que é o conjunto de equipamento do Estado, né? Você não vai poder utilizar tudo aquilo que pertence ao povo em seu próprio favor, seja para corrupção, seja no âmbito eleitoral para tentar levar uma vantagem. Tanto a lei das eleições quanto uma resolução específica do TSE sobre isso, que é a resolução 23.735, elas trazem regras muito rígidas para essa utilização, que o objetivo aqui, seja do legislador, seja do TSE, é impedir essa utilização do bem público em favor de uma candidata, de um candidato, né, de uma candidata. Porque é isso o principal fator de desequilíbrio numa disputa eleitoral. Então, você precisa zelar ali sempre pela igualdade de oportunidades do pleito. Então, eu admito, ó, você é, por exemplo, presidente da República, você não precisa se afastar do cargo para você concorrer à reeleição, só que nós vamos colocar ali uma série de normas, né, para que, não se afastando do cargo, o uso do cargo para você não seja instrumentalizado, né, para sua campanha de reeleição. E isso a gente sabe que é muito difícil. Essas proibições a gente normalmente costuma ver como, pelo nome, né, condutas vedadas aos agentes públicos. Quais são os principais exemplos dela? Também são várias condutas, vou citar aqui só os principais. O uso ou a cessão de bens, de materiais, de serviços, dos servidores públicos em benefício de uma candidatura ou de um partido. É aquela hipótese da utilização de um veículo público numa campanha eleitoral, né, para nós que residimos em cidades do interior, é o carro da prefeitura participando de carreata, é a utilização do servidor para trabalhar na campanha eleitoral durante o período de expediente, é a utilização, por exemplo, do pessoal que trabalha no gabinete, né, de um determinado político para a campanha eleitoral. Você trabalha para o Estado, você presta serviço, né, para aquele poder e não para uma campanha. Quem for contratado para trabalhar na campanha vai receber da campanha e trabalhar no horário respectivo, né? Não pode confundir as coisas. Uma outra proibição que é interessante é a realização de lives em prédios públicos oficiais. Então, existe uma exceção a isso, é claro, mas essa exceção vale para prefeito, para governador, para o presidente, que nas residências oficiais que eles têm, eles podem fazer determinadas transmissões, só que tem uma série de regras ali também, né? Não pode ter um uso indiscriminado para você fazer, por exemplo, ali como presidente, uma live lá do Palácio da Alvorada, para tentar mostrar a estrutura do poder com você. Não, a minha candidatura é mais forte porque eu tenho essa estrutura, eu estou no palácio. Não. Tem que tomar um cuidado quanto a isso, tá? Agora, do restante, não é para você fazer, né? Utilizar ali o seu gabinete para isso e coisas do tipo. Uma outra proibição, que aí também é muito relevante, é a distribuição gratuita de bens, de valores, de benefícios da administração pública no período eleitoral, mas isso também tem ali algumas exceções. E nos 3 meses que antecedem as eleições, é proibido contratar shows artísticos para inaugurar obra pública. É proibido qualquer candidato comparecer à inauguração de obra pública, porque, querendo ou não, com essa proibição, a gente tentou, né, vamos dizer assim, diminuir aquela prática bem antiga no Brasil, de deixa para fazer tudo no final do mandato, e aí, quando está chegando a eleição, é inauguração de obra para todo lado. Então, colocou um período ali de 3 meses, beleza. Se até for inaugurada uma obra, você não vai poder participar, porque você vai estar tentando, né, tirar vantagem daquela inauguração. Tem umas outras vedações na legislação que são bem específicas, como contratação e demissão de alguns servidores, aumento de salário, gasto excessivo com publicidade, realização de pronunciamentos oficiais, né, por exemplo, pelo presidente na televisão, na rádio, e a realização de algumas transferências de recursos, né, da União para os estados, dos estados para os municípios. Mas, quanto a tudo isso, a própria legislação eleitoral já traz algumas exceções também. O descumprimento dessas condutas que eu falei pode trazer aí uma série de penalidades, isso é muito grave, tanto para aquele agente público, que é o infrator, né, aquele que praticou, quanto para o candidato que ele está tentando beneficiar, porque nem sempre o agente infrator é candidato. Ele pode estar, por exemplo, querendo favorecer um aliado, um parente, o seu sucessor no cargo. Dentre essas penalidades está a suspensão imediata da conduta irregular, isso é o básico, a imposição de multas em valores bem altos, a cassação do registro da candidatura daquele candidato que vai ser beneficiado, ou, caso ele seja eleito,
a cassação do seu diploma, né, o que impede que ele tome posse no cargo para qual ele venceu a eleição. Sem contar, né, e aqui é muito importante lembrar, que essas condutas vedadas, elas podem configurar abuso de poder político e abuso de poder econômico. Essas condutas na legislação eleitoral são consideradas de extrema gravidade e elas podem resultar na imposição da pena de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos depois daquela eleição. Então, né, tem que tomar muito cuidado se você está no exercício de um cargo público para não incidir em nada disso. Até porque algumas dessas condutas que eu mencionei, elas também se enquadram como um ato de improbidade administrativa. E, né, como todo ato de improbidade administrativa, pode resultar, entre outras penas, na imposição da suspensão dos seus direitos políticos e até na perca da sua função pública. Então, muito cuidado com isso. Nossa, Thales, muito obrigada por trazer todas essas informações para cá, para os nossos ouvintes indígenas e quilombolas aqui da Rádio Nacional dos Povos. São dúvidas que a gente também tem, né? Nós também que estamos apresentando aqui, e é o que você falou. A gente começa. Uma vez eu estava indo de carro de Brasília para Bahia, e aí comecei a ver um monte de obras, assim, e é o que está no imaginário, né, da população. Ah, chegou a época de eleição, o pessoal decidiu que vai trabalhar, né? Uhum. Que vão fechar os buracos, que vão consertar o que está quebrado. E é até engraçado você citar isso, porque é exatamente o que a gente cita no dia a dia, né? E acho que a outra pergunta a gente já respondeu, né? Sobre quais são as principais proibições que acontece com o gestor que descumpre as regras, né, da máquina Uhum. pública. E a gente vai chegando ao final, né, da nossa entrevista. Queria agradecer por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente, né, aqui na Rádio dos Povos. Se você quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, fique à vontade. E logo depois a gente vai entrevistar a Lana Manchineri, que vai falar sobre o Campanha Indígena, que é o projeto do movimento indígena para a aldeia política. Fique à vontade, Thales. Eu agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês. Quero desejar aí uma boa sorte para todas as candidaturas indígenas e quilombolas do Brasil, que são extremamente necessárias. E para o eleitor, né, tomar muito cuidado com o que vê na internet, porque, querendo ou não, apesar de proibição, vai ter muita deepfake, vai ter muita manipulação de conteúdo, né? Tem gente que não está se importando em cumprir a lei. Então, duvide daquilo que você viu, pesquise as fontes, confie, né, no jornalismo de qualidade, cheque as fontes e faça uma boa escolha aí para o nosso país pelos próximos 4 anos. Obrigada, Thales.